Por que é tão difícil sair da pobreza? Será que a culpa são dos políticos, que são corruptos e desviam milhões? Ou a culpa são dos empresários, que só pensam nos lucros e não melhoram as condições de trabalho? Ou pior, a culpa é da sociedade, que não muda a mentalidade e só pensa no curto prazo? Todos esses fatores, sem sombra de dúvidas, contribuem para uma pessoa permanecer na pobreza. Mas então, como sair dela? E esse, sem sombra de dúvidas, deve ser o primeiro paradigma que você deve quebrar. Não importa se você já vem com esses ideais desde muito novo, porque você ouvia dos seus pais. Cara, se você não abrir, não tirar esse cabresto que você tem em relação a políticos e não encarar a realidade, você só vai se prejudicar. Porque a realidade é que a grande maioria deles se unem contra a sociedade. E por que isso funciona, principalmente no Brasil, há tantos anos, desse mesmo jeito e parece que nunca muda? Porque a sociedade não muda. E você não tem que esperar que a sociedade vá mudar. A primeira mudança tem que vir de você. Porque ninguém vai correr atrás dos seus sonhos, ninguém vai correr atrás dos seus interesses por você, a não ser você mesmo. Mas, cara, se você não encarar a sua realidade, não encarar e não estiver disposto a mudar, ninguém vai mudar ela por você. Assume as suas responsabilidades. Assume seus compromissos. Não fique esperando bolsa, esmola do governo. Enquanto você continuar pensando assim, você não vai mudar de vida nunca. Pode ter certeza que todo mundo que enriqueceu nesse país, que começou de baixo, do zero, e que foi de forma honesta, não foi de forma corrupta, que começou de baixo, não começou esperando nada de ninguém, muito menos de governo. Começou assumindo a responsabilidade e tomando as rédeas da sua vida. E com isso foi atrás e conseguiu mudar. Eu sei que esse ponto é uma questão de grande discussão aqui no nosso país e talvez eu seja até criticada pelo que eu tô falando, mas quem realmente está interessado no conteúdo e que está disposto a ouvir, por mais que doa, vai entender. Eu tô falando aqui para quem está interessado no conteúdo e está aberto a abrir a mente. Para você que prefere continuar idolatrando o político A, o político B, cara, sai desse vídeo, esse vídeo não é para você, não vai mudar em nada na sua vida enquanto você não estiver disposto a ouvir certas verdades. O segundo ponto são os empresários. Muitas pessoas veem eles como os vilões, os verdadeiros malvadões, que só pensam nos próprios lucros e que negligenciam os direitos dos trabalhadores. O nosso país é um dos países que mais cobram impostos no mundo. O tanto de tributo, de verba que o Estado cobra, é como se ele fosse praticamente, no ponto de vista financeiro, quando você coloca na balança, ele é um segundo sócio. Isso que eu tô falando é de toda e qualquer empresa. Então pensa, a empresa, ela tem os gastos ali para se manter, para sobreviver, ela tem a verba que, querendo ou não, tem que ir para o Estado, e ela ainda vai ter os gastos relacionados aos direitos trabalhistas, aos trabalhadores. Será que se a empresa tivesse menos tributos, tivesse incentivo para dar melhores condições de vida para os trabalhadores e isso se revertesse à redução de imposto, será que a maioria delas não adotaria? Será que a culpa realmente é os empresários são os malvadões? Porque no final de tudo, todo mundo precisa pagar as contas. Porque o empresário, ele investe, muitas vezes ele não tem incentivo nenhum do Estado, nenhum incentivo estatal. O Estado, pelo contrário, se apropria de uma quantidade significativa como se fosse um segundo sócio, porque as pessoas esquecem disso. Quem oferece empregos, para existir oportunidades de emprego, precisa existir empresários. Porque nem todo mundo está disposto a ser empreendedor, nem todo mundo pode ser empreendedor, nem todo mundo tem vocação para ser empreendedor. Porque para ser empreendedor nesse país envolve uma série de coisas. Você primeiro precisa ter coragem. Você precisa ter ali uma reserva, você precisa investir, porque empreender também é isso, é você arriscar em um negócio que você muitas vezes não tem certeza se vai dar certo, e você pode perder tudo naquilo ali. É você não ter segurança, porque muita gente gosta disso, né, de ter uma certa estabilidade, uma segurança, de ter férias, seguro-desemprego. Cara, o empreendedor, ele não tem nada disso. Porque ele tem que tirar do bolso dele para ele pagar INSS, que no final das contas a gente sabe que a nossa geração, né, gente, uma geração aí ali até os 30 anos, eu ousaria dizer até uns 35,
vai ser difícil para se aposentar. A gente já está vendo essa pirâmide mudar, inverter aí do INSS, e a gente sabe que a expectativa da nossa geração se aposentar pelo INSS não existe. Você pode se aposentar com investimento, se você foi atrás de seus próprios recursos, de fazer uma previdência privada, mas pelo INSS, eu não contaria com essa garantia de aposentadoria. Então existir empresas sólidas, empresas saudáveis, para oferecer empregos, porque uma pessoa desempregada, ela não gira a economia do país. Ela vai comprar menos, ela vai consumir menos, muitas vezes ela não vai nem conseguir consumir, porque ela não tem uma renda, porque ela está atrás de emprego. Isso é um problemão. E um país que tem uma boa economia funcionando, gera novas oportunidades. Amanhã depois você pode sair de um emprego que não está tão bom e ir para outro. Então, grande parte das pessoas, quando esquecem, falam assim, mas o governo só acaba com os direitos trabalhistas, teve a reforma trabalhista, acabou com diversos direitos dos trabalhadores e só favoreceu o empresário, esquece que o empresário também não foi favorecido nessa situação. A partir do momento que se faz manobra para se cobrar mais imposto, mais tributo, arrecadar cada vez mais, o empresário nesse país é visto como um criminoso. Sonegação de imposto nesse país é visto como um crime pior do que um assalto, do que um latrocínio, do que um homicídio. Isso é uma pouca vergonha. Então eu entendo a revolta de quem trabalha em péssimas condições e olha para o empresário como o grande vilão. Mas, cara, tem um lá em cima também só lascando com ele. Essa que é a realidade. É óbvio que nessa queda de braço, o mais vulnerável é o trabalhador. Mas por isso que é importante não fechar os olhos e brigar por político como se eles fossem uns ídolos. Quando, na verdade, muitos deles só estão pensando no próprio bolso, em fazer negociações, desviar dinheiro público e a sociedade que, se prejudique. O terceiro ponto que te impede de sair da pobreza é a mentalidade. Enquanto você não mudar a sua visão sobre muitas coisas, não virar a chavinha, você vai permanecer onde está. Aí você vai dizer, mas eu já tô cansada desse papo de mentalidade, esse papo coach que as pessoas vendem por aí. Então, mas aí é que tá a questão. Você tá cansado de quê? Você colocou em prática alguma das coisas ou você só assistiu e virou pro lado e foi assistir uma série? Como você tá usando o seu tempo? Porque o que a gente consome também diz muito sobre quem a gente é. Na geração passada, como que a sociedade brasileira perdia tempo? Sentada em frente à televisão, principalmente muitas vezes em frente à TV Globo, assistindo novelas e tudo mais. Era assim que se entretia. Tanto que hoje em dia, a audiência da Globo caiu muito. Hoje em dia, qual é a forma de dispersar a sua atenção? Você se distrai muito mais fácil, que você perde seu tempo e você nem percebe, nas redes sociais. Ou assistindo alguma série. E eu não vou ser aquela extremista que vai dizer pra você, não assista mais nenhuma série, exclua suas redes sociais. Eu acho que você pode usar tudo isso com inteligência. Utilizar o seu tempo nas redes sociais para você adquirir um conhecimento novo, aprender uma coisa nova, não para você ficar vendo a fofoca de determinado famoso, ou para ficar acompanhando o que está acontecendo em determinado reality. Nada contra conteúdo de fofoca, de reality, mas, gente, isso é uma grande perca de tempo. O que isso vai mudar na sua vida? Passa ano, entra ano, passa ano, entra ano, e você continua no mesmo lugar, só acompanhando o que aconteceu na vida do fulano, do ciclano, do beltrano. E o problema é que quanto mais você consome isso, mais o algoritmo te mostra isso. Para você sair desse loop, você vai ter que começar a procurar outros tipos de conteúdo, até o algoritmo entender que você quer consumir agora aquele conteúdo diferente. Reserve um tempo do seu dia para ler um pouquinho. E não precisa ser o livro de autoajuda que você viu determinado coach recomendar. Se você não quer ser nem um pouco influenciado, faz o seguinte, vai lá na Amazon, pesquisa aí determinados livros, vê um que chama a sua atenção, algum tema que chama a sua atenção, vai lá nas avaliações, vê o que o povo está falando sobre aquele livro. Se você ainda não tiver convencido, aí sim você procura no YouTube, procura em alguma plataforma
algum comentário de alguém que já leu aquele livro, o que a pessoa tem a dizer sobre aquele livro. Se você não quer ser influenciado por esses livros de autoajuda que todo mundo fala, faz isso. O ponto principal que as pessoas pecam, sabe o que é? Eu vou dizer a verdade. As pessoas, quando elas estão trabalhando, elas muitas vezes estão insatisfeitas com o trabalho, com o salário, com tudo. Aí, quando elas estão num momento que elas entendem que seria um momento para elas descansarem, aí elas vão se distrair com coisas que não vão agregar em nada na vida delas, não vão mudar a vida delas, e aí volta esse ciclo vicioso. Aí elas vão pro trabalho de novo, quando volta o período de descanso, que seria de descanso, né? Elas vão perder o tempo delas assistindo coisas ou vendo coisas que não vão mudar nada na vida delas. Gente, enquanto você não mudar, é isso que eu falo, é mudar a cabeça, mudar a mentalidade. É você saber investir aquele seu tempo que seria ali de lazer, de descanso, e conteúdo de valor, em algo que vai te trazer mais conhecimento, que vai mudar algo na sua vida. E eu não estou dizendo isso para você ver coisas que vai enriquecer o seu currículo, por exemplo, embora talvez seja a sua pretensão. Para ser bem sincera, nesse país, é um país também que não se valoriza o estudo, mas isso é um tema que eu vou abordar em outro vídeo. Então, adquira conhecimento de conteúdo em coisas que você sabe que vai fazer diferença para você. Você, por exemplo, está querendo saber como economizar um pouco mais do dinheiro. Como pegar aquele dinheiro que você economizou e investiu. Vai procurar conteúdo desse tipo. Como investir melhor o seu dinheiro. Ou então você está querendo saber como aprender um novo idioma sozinho, de maneira autônoma, já que você não tem condições para pagar um curso. Vai aprender, vai pesquisar como aprender um idioma, como facilitar o seu dia a dia para você adquirir um conhecimento e aprender uma língua nova. Vai procurar coisas que têm a ver com o seu interesse, mas que também vão te enriquecer, vão te trazer conhecimento. Conteúdo de valor é isso. E aí sim, depois que você já reservou um tempo para você adquirir ali um conhecimento, aprender algo que vai de fato mudar a sua vida, reserva um pequeno tempo, se você quiser perder com uma coisa fútil, com uma coisa, né? Essas fofocas do dia a dia, aí sim. Mas não perde todo o seu tempo ali que você teria de folga ou de descanso, sei lá, no final de semana, depois que você chega do trabalho, só para ocupar sua mente com coisas supérfluas que não vão mudar em nada a sua vida. Aqui eu vou entrar também em outro ponto polêmico. Mas muitos influenciadores, que o conteúdo deles é a própria vida, que eles não têm um conteúdo relevante, grande parcela do público deles são essas pessoas. Que ao invés de priorizar o seu tempo para adquirir um conhecimento, para aprender algo novo, para fazer algo novo que vai trazer uma outra fonte de renda, tá perdendo tempo assistindo um conteúdo ali de entretenimento. Mudar a mentalidade é muito mais complexo. Não envolve só isso que eu falei. Se você não tem educação financeira, provavelmente você vai ter que procurar aprender a ter. Aprender a economizar mais o seu dinheiro, a saber investir o dinheiro que você guarda. Você vai precisar administrar melhor o seu tempo, usar com sabedoria, reservar um tempo para você adquirir conhecimento, trazer coisas que vão agregar na sua vida. Você provavelmente vai ter que se afastar de ideais, principalmente ideológicos, políticos, que te prendem em uma bolha e não te deixam enxergar a realidade. Porque você só vai mudar a sua realidade quando você encarar a situação. E aí você tem que parar para pensar quem você ama mais. Se você se ama mais, se você ama mais a sua família, você quer mudar de vida, quer melhorar a condição de vida da sua família também, provavelmente você vai ter que se afastar de ideais para saber reconhecer quais são as circunstâncias que te favorecem e enxergar a realidade. Não defender uma pessoa que deveria estar lá para te servir. Mudar a mentalidade também é você começar a observar suas companhias. Quem são suas companhias? Para onde elas estão te levando? Quais são os seus hábitos? Porque pensa, se você tem duas amigas que amam reality show e você de repente vai querer parar de consumir esse tipo de conteúdo, vai começar a consumir outro tipo de conteúdo, vai aprender um novo idioma e aí você começa a querer falar com ela sobre isso. Pensa.
provavelmente elas vão começar a te olhar com outros olhos, vão achar você uma pessoa chata. Elas vão começar a te envolver para você voltar aos mesmos hábitos anteriores. Só que você quer voltar? E aí é um ponto que você tem que começar a ver os hábitos que você quer criar com as companhias que você tem. Porque não faz o menor sentido você ter hábitos novos com companhias que te levam a hábitos antigos. Vai chegar um momento que isso vai conflitar. E das duas, uma. Ou você vai voltar aos hábitos antigos, ou vocês naturalmente vão se distanciar. E o sucesso, a prosperidade, é um caminho solitário. Se você tiver medo de perder amizades, companhias por conta disso, é melhor você repensar se você realmente deseja sair da pobreza. Se você ficou até aqui, muito obrigada pela sua companhia. Eu sei que o tempo é algo valioso e justamente por isso eu quero agradecer por você ter ficado até aqui. Se você gostou do vídeo, se ele te ajudou de alguma forma, deixa o seu like e comenta aqui quais são os hábitos que você vai começar a mudar a partir de agora. Até o próximo vídeo.